nós, pecadores, na hora de nossa morte. Amém. Queridos irmãos, querido diácono, a palavra de hoje, o Evangelho, é um Evangelho muito conhecido, do Evangelho de São Marcos, São Mateus, com uma certa diferença, porque em Mateus, Jesus vai dizer: não temas, eu estou contigo, eu venci o mundo. Mas a palavra-chave que nós encontramos de reflexão é bem propício para cada um de nós, os cristãos. Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Os discípulos ainda não conheciam Jesus verdadeiramente. E foi conhecer somente depois de Pentecostes, em que o Espírito Santo lhe veio revelar muitos mistérios e compreender tudo aquilo que eles já haviam escutado de nosso Senhor, que não eram ainda capazes de escutá-lo. Bem, a segunda leitura vai nos ensinar que Jesus foi aquele que morreu por todos. E porque todos foram mortos pelo pecado, Cristo os ressuscitou a uma vida nova. Mas para isso nós precisamos morrer para nós mesmos, para a nossa vontade, para ter uma vida nova, totalmente espirituada, iluminada pela graça, para que cada um de nós possa ver algo além daquilo que é o trivial, daquilo que é o secundário, daquilo que é o mais cômodo, daquilo que é superficial ainda, ao ponto de nós vermos o novo Cristo, o Cristo ressuscitado, o Cristo novo e uma humanidade nova em Cristo Jesus. Mas olhando para as leituras, talvez a primeira leitura poderia ser a leitura de Jonas, porque hoje fala do mar, né, da tempestade acalmada. Olhamos a figura de Jonas como aquela figura também do profeta, que não era muito fiel à vontade de Deus e quis seguir outros caminhos. Por quê? Por causa das tentações, especialmente a tentação do medo, daquilo que Deus lhe proporcionava. Você tem que ir a Nínive, pregar aquela multidão, aquela cidade enorme, para que ela se converta. Confia em mim. O que ele fez? Ele fugiu, né? O mar bravio lhe tomou, foi lançado ao mar, foi engolido por uma baleia. Ali ele ficou 3 dias e 3 noites e foi expulso na orla do mar, e ali ele começou a sua missão. Mas hoje, a primeira leitura fala do livro de Jó. O livro de Jó para nós, o que significa? Uma história, simplesmente uma história? Não, uma história que traz consigo um grande ensinamento para o povo judeu e para cada um de nós também. Qual que é a essência desse livro? A fragilidade humana, a dor, o sofrimento, aquilo que nós buscamos durante toda a nossa vida e creio que nós esperamos após a morte, a felicidade eterna. Enquanto isso, neste mundo, queremos o mesmo, a felicidade. Então é a história de um homem muito rico, uma família maravilhosa, com os filhos, com uma boa porção de terra, com gado, ovelhas. E muito rapidamente ele perdeu tudo. Assim diziam os amigos de Jó: é muito fácil ser feliz, é muito fácil ser fiel a Deus, quando as coisas correm muito bem ao seu favor. E o demônio quis colocar à prova a Jó. E Deus o permitiu. As provações vêm na nossa vida. E muitas vezes Deus permite as provas, para que nós possamos tirar um bom proveito delas, para que nós possamos crescer. O que é uma prova de classe na universidade, numa escola? Não é para a gente ser testado se realmente eu aprendi aquela lição? Existem as lições da vida também.
E assim foi Jó aprovado, e nós sabemos qual foi o fim daquela história. Deus o restituiu tudo, e o restituiu em dobro, por causa da sua fidelidade, por causa da sua fé, por causa do seu abandono, por causa da sua confiança em Deus. E esse é o ensinamento que Deus quer trazer para cada um de nós. Mas para isso, nós precisamos perguntar para nós mesmos todos os dias: quem é este? Quem é este que o vento das tentações, o mar bravio do mundo, tudo aquilo que vem contra nós, contra o meu trabalho, contra a minha família, contra a mim mesmo, ele é capaz de obedecer? É Jesus. É Jesus. Jesus é Deus, Ele é o Kyrios, Ele é o Senhor de tudo que foi criado, de toda a existência, juntamente com o seu Pai do céu. E hoje Marcos traz para nós esse acontecido. Jesus sai de uma margem à outra, e Ele vai junto com os seus discípulos, de uma margem à outra, sobem no barco, e ali outras caravelas juntas também com Jesus, vão atravessar o mar e as tempestades da nossa história, da nossa vida, das nossas dificuldades, dos nossos problemas, das nossas enfermidades, das nossas dores, porque a história de Jó também é a nossa história, é a história do mundo, é a história também de Jesus. A figura de Jó é a figura também do Cristo que sofre e aprende uma grande lição: a glória de Deus, a sua vitória, por causa da sua fé. Pai, afasta-se de mim este cálice, contudo não faça a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que estás no céu. Assim dizia nosso Senhor. Vamos para outra margem. O primeiro convite: vamos sair desse estado ainda superficial da fé. Vamos sair do estado de comodidade. Vamos aprofundar na nossa fé cristã. Vamos conhecer mais de Deus. Vamos meditar mais a palavra de Deus. Vamos rezar mais. É esse o convite. Vamos aprender também com o sofrimento e as dificuldades da vida. Porque diante do sofrimento, Deus sempre vai tirar um bem. Sempre vai nos demonstrar uma boa lição. Algo que eu também posso aprender. Mas infelizmente, muitas vezes, nós não aceitamos as cruzes da vida. São Beda, o Venerável, há uma obra de São Tomás de Aquino, Catena Áurea, e ele vai descrever esses capítulos aqui, esse capítulo e esse versículo da travessia do mar, da tempestade acalmada. E ele fala o quê? Aquela barca é a cruz de Cristo, é todo o mistério da paixão de Cristo, é a sua vida ao estar nesse mundo, e todas as dificuldades, tribulações, perseguições que nosso Senhor passou. E quando ele vai à proa do barco se deitar, ele deita com a sua humanidade. A almofada, aquele travesseiro, significa a humanidade, a divindade que se esconde na humanidade de Cristo, na nossa humanidade, e ali ele descansa os 3 dias, como foi Jonas também, dentro da baleia, quando eu comecei essa homilia. Mas será que Jesus está dormindo? Não, Ele é Deus. Deus sempre trabalha, Deus nunca dorme, Deus sabe de todas as coisas. Aparentemente, Ele está dormindo, muitas vezes aparentemente Ele está dormindo, para também nos trazer uma lição. Ele nos convida a sair desse estado superficial da nossa vida, de aprofundarmos na nossa fé, atravessa o mar conosco, e aí começa a vir os ventos
São Beda vai dizer que os ventos da tentação, de quem? O vento ninguém vê, dos espíritos maus, dos demônios. Os demônios que vêm nos tentar também nos nossos desertos, nas nossas dificuldades, como aconteceu com Jesus no deserto. E por isso nós temos que aprender a lutar contra o nosso inimigo. O que eu faço com o demônio? Enfrento de frente? Não, eu tenho que fugir. A maior arma para lutar contra o pecado é fugir dele. É fugir do demônio. Ele é mais forte, ele é um anjo, muito mais poderoso que nós. Assim diz Santo Afonso Maria de Ligório também. Determinadas matérias de pecado não se enfrenta. Foge dele. Especialmente o 6º mandamento, pecado contra o 6º mandamento e o 9º. Qual que é? Todo mundo conhece, né? Matérias de pureza, de impureza, dos olhos, da carne, né? Nós não enfrentamos, fugimos. Os olhares lá fora, né? As internets, até onde eu posso ir, qual que é o meu limite, dando as brechas também para conversas, pessoas casadas, que ainda têm aquelas amizades passadas, o namoro sem compromisso, sem santidade de vida, não namorando como se tivesse a luz do dia, como se tivesse pessoas ali presentes. O namoro santo é assim, estando sozinho ou acompanhado, é a luz do dia. Que luz do dia é isso? A luz da fé, a luz da oração. Essas matérias não se enfrentam, não se coloca em situação de perigo, tem que fugir. Primeira tentação do demônio. O demônio quer que nós percamos a nossa esperança, a nossa fé. O demônio veio para matar, roubar e destruir. São os ventos do mal. Qual que é a segunda tentação? O mar. O mar que vai entrando dentro da barca, para afundar essa barca. Que barca é essa? A igreja. Santos Padres sempre falaram isso. Quem lembra do sonho de Dom Bosco? Depois pesquise na internet. Você pode pesquisar, tá? Tem um sonho de Dom Bosco, mais ou menos no ano de 1830, 40. Ele tem um grande sonho. Ele vê um barco, a caravela, e um homem de branco conduzindo aquele barco, que é o Papa, e ele lançando livros, lançando um monte de coisa, pedras, paus, bolas de canhões, tudo atirando naquele barco enorme, que é o barco da igreja, vários barquinhos perseguindo, fugindo também, outros naufragando, afundando, e aquele barco ali quase afundando. De repente sai 2 colunas do mar, e aquelas colunas gregas enormes ali, estávamos do lado direito, uma horcha enorme, cheia de luz, e do outro lado, a Imaculada Conceição. Saiu 2 grandes correntes e naufragou, e ali ancorou aquele barco, e aquele barco pôde se manter ainda de pé, no mar, com segurança. São os sacramentos da igreja, a oração, o batismo, a confissão, que nos leva para a Eucaristia, de cada domingo, ou de cada dia da semana, se eu quiser, mas também uma santa e profunda devoção a Nossa Senhora, a oração mais querida do católico, o Santo Terço, que eu posso rezar diariamente, para ter o sustento, a graça, a proteção de Nossa Senhora, para o nosso trabalho, para o nosso lar, para a nossa vida pessoal, a mãe da castidade, da pureza, né? Então são essas as colunas que nós temos que nos ancorar da igreja, diante, meus irmãos, desse mar bravio, onde Jesus está? Onde Jesus está na nossa vida? Em primeiro lugar, está à nossa frente dos nossos projetos, do nosso trabalho, dos nossos sonhos, da nossa família. Jesus de fato está em primeiro lugar, está no nosso coração. Recordamos de Deus em todos os momentos da nossa vida, ou somente quando vêm as grandes tempestades? E aí, muitas vezes, nós gritamos, como os apóstolos diziam: Mestre, estamos perecendo, e tu não te importas.
Não te importas com a minha dificuldade financeira? Não te importas com o meu problema familiar, com os meus filhos que estão na droga, no álcool? Tu não te importas com o meu marido que só pensa em beber, está nas festas com os amigos, no futebol o tempo todo, não pensa nem um minuto de estar com a família, que não se compromete com a minha família? Tu não te importas com a minha esposa também, que não cuida mais do lar, só procura estar também com as suas amigas nas boutiques e tudo mais? Não, não é assim. Não é assim. Olha para nós, Senhor. Deus não está dormindo. Também não está no último lugar. No tempo de Jesus, ele que estava atrás, estava na proa do barco, no leme, mas estava descansando. Estava tranquilo com teu Pai no céu. Sabia de todas as coisas, mas queria nos trazer uma grande lição. Queria trazer esse ensinamento para nós também, para a sua igreja. Virão as tempestades, virão os ventos fortes. Aparentemente eu estou dormindo, mas eu sei de todas as coisas. Eu te conheço. Eu sei aquilo que tu passas, eu sei quais são os seus sofrimentos. Mas eu digo, meu irmão, minha irmã, o maior inimigo não está no demônio, nem no mundo que nos odeia. O mar bravio das ideologias, de tantos problemas que existe hoje, tantos ataques velados ou abertos contra a igreja, como no Oriente, quantos martírios acontecem há anos dos cristãos coptas, dos cristãos da ortodoxia, dos cristãos que estão na África. Todo ano nós vemos algo acontecendo, a perseguição dos muçulmanos e muitas outras perseguições físicas dos cristãos. Mas hoje nós sofremos a perseguição, não somente fora da igreja, pelos meios de comunicação, pelo espírito do mundo que nos assola, como foi o sonho de Dom Bosco, com as filosofias, com as ideologias, com o espírito mundano também que entrou dentro da nossa igreja. O barco estava cheio de água, estava quase afundando, mas Deus é mais. Temos que ter confiança, temos que crer, por mais que a igreja seja perseguida, e muitas vezes por nós mesmos, pelo alto clero da igreja, que não vive a sua fé, que tem perdido a sua fé, na Santíssima Eucaristia, na nossa Mãe de Deus. Aquele que não se ancora, aquele que não se sustenta nessas duas colunas, perecerá. Faz parte genuína da nossa fé católica, a Eucaristia e Nossa Senhora, como eu falei do sonho de Dom Bosco. Pois hoje, o maior inimigo, meus irmãos, não é o demônio, não é o mundo, somos nós mesmos. O maior inimigo está no nosso medo. O que o medo faz? O que São João vai dizer para nós? O medo afugenta o amor. Deus é amor. Santo Agostinho vai nos dizer, aquele que ama, tudo podes fazer no amor de Deus. O que é o poder fazer no amor? Na graça de Deus, na obediência de Deus. Aquele que ama verdadeiramente a Deus, tem o discernimento dos espíritos, sabe de onde vêm os ventos e as tempestades, sabe daquilo que vem de Deus e aquilo que não é de Deus. E nós temos a liberdade de escolher o bem, o que é justo, o que é verdadeiro. Portanto, o maior inimigo somos nós mesmos. Precisamos sair de uma margem a outra, de um estado a outro. Estamos ainda na superfície, na periferia. Temos que ir para o fundo, temos que ir mar adentro. E por isso Jesus estava dormindo, para trazer uma grande lição para os apóstolos e para nós, os cristãos. Dizer São João Crisóstomo, Jesus passava por dormir, estava longe das outras barcas para ensinar para a sua igreja, para o clero principalmente. Por quê? Porque nós somos representantes de Cristo. Nós temos o dever de Estado, como sacerdote, de formar não só opinião, mas caráter, de formar líderes, de formar pessoas de bem,
pessoas que vivem plenamente a doutrina do Evangelho. Nós não podemos usurpar daquilo que Deus nos deu. Essa autoridade que vem do alto, da palavra, do ensinamento, do magistério, da tradição. Ai de mim se eu pregar o outro evangelho que não seja o evangelho de Cristo. Portanto, o maior inimigo é o medo que nos afasta de Deus, da verdade de Cristo nosso Senhor. Você sabe o que o medo pode fazer? O medo, além de nos amarrar, nos prender, nos escravizar, faz com que nós, além de não sermos totalmente livres em Deus, fazemos com que as pessoas à nossa volta se tornem pessoas medíocres, também incapazes de dar a vida por alguém e dar a vida por Cristo nosso Senhor. O medo nos escraviza, o medo nos tolhe, o medo nos faz ser covarde, o medo faz que nós nos vendamos por qualquer coisa, por reputação, por imagem, por dinheiro. O medo faz com que nós façamos barganhas com aquilo que não se pode fazer barganha. O medo faz com que a gente faça políticas onde não se deve fazer política em relação à doutrina, em relação ao ensinamento de Deus. O medo faz com que a gente não seja aquilo que Deus quer de cada um de nós. Que nós possamos reconhecer de fato quem é este. Não é simplesmente um mestre, um doutor, um filósofo, um taumaturgo curandeiro. Não é simplesmente mais um filósofo ou alguém de outra religião. Não, esse alguém, quem é este? Que até os ventos e o mar obedecem, é Deus, é nosso Senhor Jesus Cristo. Que nosso Senhor possa, diante das tribulações, diante das dificuldades que nós passamos, possa nos acompanhar, sempre junto conosco, vigilantes, na oração e na fidelidade. O mar virá, os ventos virão, mas o nosso barco, o barco da nossa vida, o barco da nossa comunhão com Deus, o barco da nossa fidelidade com Deus, o barco da nossa fé, nunca vai afundar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio